Vamos abrir nossas Bíblias em Tito capítulo 2. Eu estava preparando uma palavra durante o dia, era baseada na vida de Gideão, e depois eu não senti muita paz de trazer aquela palavra. Eu falei, eu vou falar hoje sobre a graça de Deus. Então essa meditação de hoje, na verdade, ela é baseada no livro A Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá, editora Vida. Então boa parte é baseada nela. Nós fizemos o seminário com ele, estou lendo o livro, que é algo tremendo, maravilhoso, recomendo, A Graça Transformadora, de Luciano Subirá. Então hoje nós vamos falar sobre essa graça de Deus e o quanto ela é capacitadora para nos fazer andar nos caminhos do Senhor. Amém? Nós temos uma versão bastante... Eu vou ler aqui para ficar idêntica a versão. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça, nos educa, em outra versão diz, nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Aqui diz que a graça de Deus, ela se manifestou, ela realizou algo, ela veio para trazer algo, e nós sempre enfatizamos sobre o significado primário ou inicial da palavra graça, porque a Bíblia nos diz lá em Efésios que pela graça nós somos salvos. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a graça, primeiramente, quando ela se mostra salvadora, quando ela traz salvação, ela significa um presente imerecido. A salvação realmente ninguém merece, por isso que diz que pela graça somos salvos por meio da fé, que é o oposto das obras. Eu jamais vou conseguir praticar algo, uma boa obra, que esta boa obra então vai gerar a qualificação, ou então o bônus para que o mérito para que eu encontre a salvação. E Isaías, ele vai mais além, ele diz que as tentativas, todas as práticas, os nossos atos de justiça, na tentativa de querer a salvação pela nossa justiça própria, eles não passam de um trapo imundo. E para contextualizar o que Isaías está dizendo, porque ele diz assim, se nós tentarmos praticar algo bom para merecer a salvação, esses atos bons, eles não passam de um trapo imundo. E trapo imundo na época era o que era utilizado pelas mulheres no seu período de menstruação. Então um absorvente usado. Seria assim, se eu tentar praticar algo para trazer mérito e gerar a salvação pelo meu mérito, esse meu ato de justiça, essa minha boa obra, não passa de um absorvente usado. Por isso que a salvação ninguém merece, ela é um presente que Deus oferece a todos os homens. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não é que todos são salvos, mas a salvação, a graça, ela é oferecida para todos. A Bíblia diz que Jesus morreu
pelo pecado de toda a humanidade, de todos os homens, desde antes da sua época, na sua época, por nós e por aqueles que virão. Não significa que todos usufruirão da salvação. A graça de Deus, então, ela se manifesta, ela tem uma ação, e essa ação é um ato de Deus que vem e oferece para nós. E é algo tão imerecido e é tão divino esse ato, mas tem a responsabilidade humana. Mas o que eu quero enfatizar aqui, a ênfase é sobre a ação de Deus, é que se o Espírito Santo não tirasse a nossa cegueira espiritual, nós não poderíamos compreender um plano de salvação, não poderíamos nos render ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela se discerne espiritualmente. Então, espiritualmente, o nosso entendimento precisa ser aberto, e se você já se converteu a Cristo, então você teve seu entendimento espiritual aberto para compreender que é um pecador miserável, sem Jesus, perdido e condenado ao inferno, porque é assim que o ser humano nasce, ele nasce condenado. A Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas assim também como por um ato de um só, levou todos à injustiça, por um ato de justiça, que é o novo Adão, Jesus Cristo, a salvação, então a graça, ela é oferecida a todos os homens. Mas se nós olhássemos a graça de Deus, tão somente para esse ato imerecido da salvação, nós estaríamos desprezando o conceito maior, que é a graça de Deus para nossas vidas, porque o texto aqui, ele vai nos dizer, volta ali ao verso 11, por favor, ele diz primeiramente, a graça de Deus se manifestou a todos, o quê? Trazendo salvação a todos. Mas olha o que o versículo 12 nos diz, que é a sequência, a graça ela nos educa, a graça ela nos ensina, tem o efeito didático de ensinar, de trazer um entendimento, para nos mostrar o que é que nós devemos praticar. No início, aqui na abertura do culto, eu li 2 Timóteo 3, que fala, né, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela nos ensina, nos mostra o que está errado em nossas vidas, e nos ensina a fazer o que é correto. Então esta graça, ela nos educa para algo. É isso que o pastor Luciano Subirá originou o nome do livro dele, que diz graça transformadora. Essa graça, ela nos ensina a viver em santidade, ela nos capacita para vivermos o propósito de Deus para nossas vidas, que é andarmos no temor e na santidade. A graça de Deus, que é o presente merecido, ela não se manifestou em nossas vidas para temos a salvação, e agora daqui para frente eu vou ver de qualquer jeito. Muitos argumentam, né, porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles vão dizer, então vão continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais vai superabundar a graça de Deus. Só que 2 versículos depois, quando entra o capítulo 6, ele vai dizer, o que diremos, pois? Continuaremos na prática do pecado para que a graça abunde em nossas vidas? De forma alguma. Nós que morremos para este mundo, devemos mortificar diariamente a nossa natureza pecaminosa. Então não é porque a graça me salvou, que eu vou tratar a graça de uma forma leviana, de uma forma barata, para dizer, é só pecar, é pecar e só pedir perdão a Deus depois, é só fazer isso. Não, isso é tratar a graça de Deus de forma leviana. Inclusive o pastor Luciano Subirá, ele trata muito bem esse assunto, falando, né, que muitos até querem olhar dessa maneira, então
tratar a graça de Deus de forma leviana. Só que quando veio o Novo Testamento, quando Jesus veio e ele então cumpriu com a lei de Moisés, cumpriu as promessas, cumpriu as profecias na pessoa dele, ele não nos deixou sem lei, ele deixou um novo mandamento. O padrão de Deus aumentou com o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento dizia que era para não adulterar, quem adulterasse era um crime passivo de morte, seria apedrejado. Aí no Novo Testamento ele diz que quem olhar com intenção impura já adulterou no coração. Então o padrão de Deus, ele aumentou com o Novo Testamento. Mas quando Deus aumenta o seu padrão de santidade, quando ele aumenta o padrão moral de nossas vidas, que ele quer que nós andemos, ele não faz nada sem antes nos capacitar para que nós possamos andar de acordo com o padrão que ele estabeleceu. Por isso que o apóstolo João, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados, para dizer, ai, que sofrimento ser crente, eu tenho que obedecer. Não, porque eu tenho algo dentro de mim, esse algo se chama graça, é a graça que capacita, nos capacita para vivermos então nessa leveza, não no peso, mas na leveza. E dentro de nós tem alguém que ele vai nos capacitar ainda mais, que além da graça, a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em 2 Pedro 1,3, eu sempre falo sobre isso, ele diz assim, ele nos fez participantes da natureza divina. O que é participantes da natureza divina? Quem habita dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, dentro de mim existe a natureza pecaminosa? Sim, existe a natureza pecaminosa que quer me levar para o pecado, que quer trazer tentação, quer me levar para o pecado. Mas dentro de mim também existe o Espírito Santo de Deus, e com o Espírito Santo de Deus, eu não sou mais obrigado a ceder à carne. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza, e essa nova natureza é infinitamente mais poderosa, e ela nos capacita a andar neste padrão que Deus quer que nós andemos. Então a graça de Deus, ela faz isso. E eu também sempre falo aqui sobre a capacitação de nós não pecarmos. Nós temos que olhar para a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo o próprio Deus, a Bíblia diz que ele se fez carne. Ele teve um corpo semelhante ao nosso, ele não teve natureza pecaminosa, mas ele sentiu frio, sentiu sede, sentiu tristeza, sentiu ira, teve compaixão, todos os sentimentos, e a Bíblia diz que ele também foi tentado em todas as coisas, não foi somente naquelas que cita lá no deserto, sendo tentado pelo diabo. Lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 16, nos diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Aqui que está a grande diferença. Um que foi tentado como nós, em todas as coisas. O que você é tentado? No que você é tentado? Seja sincero com você, não precisa dizer para mim, no que eu sou tentado, no que você é tentado. Jesus foi tentado nisso, porque ele diz que como nós, ele foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas ele foi tentado, mas ele não pecou. E a sequência do versículo ele diz então: portanto, aproximemo-nos diante do trono da graça e encontraremos socorro na hora da dificuldade. O que significa isso aí? Que existe um trono da graça. A graça, ela nos capacita a não pecar, a viver o padrão que Deus quer que nós vivamos. Agora olha só, o que eu já ensinei isso aqui várias vezes também, o que é nos aproximarmos do trono da graça, entendendo esse versículo?
Por isso que eu falei, naquilo que eu e você somos tentados, Jesus já foi tentado. Então o que eu faço quando eu estou sendo tentado em determinada área para praticar determinado pecado? Porque ser tentado não é pecado. Pecado é quando nós cedemos à tentação. Aí sim nós caímos em pecado. Então, o que eu falo para Deus? O que eu falo para Jesus? Aí eu falo eu e Ele mesmo, eu falo Jesus diretamente, porque o sumo sacerdote é Jesus. O que é o sumo sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede a Deus pelos homens diante de Deus. E a Bíblia nos diz em Hebreus 7:25, que Ele vive a interceder por nós, ou seja, por mim, por você, a todo momento Ele está intercedendo. Então o que eu falo? Diz ali para nos aproximarmos com um coração sincero. Então o que eu não posso fazer é dizer, Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho vontade de fazer isso, isso e aquilo. Mentira! Então o que eu tenho que fazer? Um coração sincero. Jesus, meu sumo sacerdote, meu amigo, que foi tentado como eu estou sentindo vontade de fazer isso, isso e isso. Eu dou nome para o pecado, porque é a vontade de cometer aquele pecado, mas eu não quero que a minha natureza vença, eu quero a tua graça me capacitando, envia o socorro para tirar essa tentação de dentro de mim. E eu quero dizer uma coisa para você, funciona, sempre funcionou, e é isso que Ele está nos ensinando aqui. Então a graça que nos capacita, ela também nos dá um meio. A Bíblia nos diz ainda lá em 2 Coríntios 10:13, que nós não somos tentados por nada além daquilo que nós possamos suportar, antes com a própria tentação também dará o escape. Ou seja, quando Deus diz para nós andarmos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, Ele já nos capacitou para andarmos segundo o padrão que Ele tem para nossas vidas. Por isso que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Eu costumo fazer uma ilustração aqui. Deus, diz a palavra que Ele nos criou a imagem e a semelhança. Isso é semelhança física, mas também o padrão moral. Adão, ele foi foi criado sem nenhum pecado. Ele só passou a experimentar a natureza pecaminosa depois que ele caiu em tentação, que ele cedeu ao pecado. Então ele tinha a imagem perfeita de Deus na vida dele, expressa na vida dele. E como nós herdamos o pecado, a comparação, a ilustração que eu quero fazer com você é a seguinte: imagina aqui que eu estou sem nenhum papel impresso aqui, eu tenho sim aqui. Por exemplo, esse papel aqui, eu imprimi lá na minha impressora, digitei o texto, imprimi. Agora você imagina se eu vou na copiadora ali, eu pego esse papel aqui e tiro uma cópia, aí eu guardo ele. Eu pego aquela cópia e tiro a outra cópia, guardo. Sempre a partir da última cópia, eu vou fazendo outra cópia em cima dela. Sabe o que vai acontecer depois de 30 ou 40 cópias? Muitas palavras eu não vou conseguir ler. Por quê? Porque elas estarão borradas. Porque só o primeiro é que sai conforme o original. A cópia da cópia da cópia da cópia, ela vai sair borrada, porque sempre vai distorcendo. Assim a natureza pecaminosa fez no homem, ela foi distorcendo a imagem moral de Deus em nossas vidas. Aí o que nós precisamos agora? Agora nós precisamos entender essa graça de Deus que nos transforma. Ali em Tito, ele vai dizer também que Tito 3,5, coloca ali por favor, Tito 3,5, vamos ler o que diz aí, fala da regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. Tito 3,5, veja só, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. O que que esse lavar? Nós não vamos entrar na primeira, que eu já falei, mas eu quero enfatizar isso, ó, o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. A partir do momento que eu me converti e que eu passo a andar segundo o padrão de Deus, dia após dia, lendo a sua palavra, conhecendo Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso dessa palavra diariamente. O Espírito Santo, ele está dentro de mim. A graça do Senhor está me capacitando. Eu vou diante do trono da graça. Eu confesso a Ele as minhas fraquezas, as minhas tentações. Eu encontro graça, eu encontro socorro, e esse Espírito Santo que está dentro de mim, o que vai acontecer? Vamos colocar questão numérica aqui apenas para questão didática. Se eu praticava 100 pecados, dali um tempo eu estarei praticando 10, e depois 9 e 8, porque eu vou sendo regenerado. Aí eu deixo de ser cópia da cópia da cópia da cópia, mas eu estou ficando cada vez mais parecido com o original. Por isso a nossa vida, ela é constantemente uma caminhada em busca da perfeição. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele buscava a perfeição, ainda que nós jamais vamos encontrar a perfeição com a natureza pecaminosa. O nosso alvo é alcançar então a maturidade, é alcançar o mais próximo da perfeição, e isso é possível por causa da graça maravilhosa do nosso Senhor. Então ela não é somente para a salvação, ela também nos capacita a vivermos em santidade. Essa graça, ela vai nos regenerando juntamente com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A cada dia que eu busco mais ao Senhor, que eu quero andar segundo a sua vontade, essa graça de Deus, ela se manifesta e ela vai me capacitando para viver segundo o altíssimo padrão de Deus. E aí entra o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses: Cristo em vocês, a esperança da glória. Por quê? Porque as pessoas olham para mim, as pessoas olham para você que é transformado de glória em glória, e eles já não vê só eu e você. Sabe quem é o primeiro que aparece em nossas vidas? O Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi isso muitas vezes, e eu ouvi que era comentário sincero das pessoas, e eu tenho certeza que você também já ouviu. Por quê? Porque nós estamos andando agora segundo o padrão de Deus. E sabe qual que é o grande objetivo? E a graça nos capacita é alcançar a meta, é alcançar o alvo. Não nos perdemos durante a caminhada. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos alcancemos o alvo. Paulo disse: não que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então existe um prêmio, existe uma soberana vocação para nós alcançarmos, e tudo é pela graça de Deus, e essa graça do Senhor vai nos capacitar para andarmos segundo o padrão dele. Amém? Eu quero que você pode se ajoelhar aí onde você